Já tem uns bons meses em que eu tenho intensificado muito as minhas práticas, né, de meditação. Eu não sabia que eu meditava quando eu era criança. Tem vários pontos, né, da minha infância que hoje eu paro para pensar, porque não eram comuns a minha família, ao meu enredo familiar, ao meu enredo de amigos. Então, a prática meditativa e as, a cultura e as religiões orientais, elas não eram comuns, né, no meu enredo de conhecimento na infância. Eu cresci em berço católico, né? Devido ao meu parapsiquismo, eu sempre tive uma tendência aos estudos da espiritualidade e das religiões, o que mais comumente, né, se encontrava aqui na minha região de fácil acesso para descobrimento eram as religiões Umbanda, Candomblé, o kardecismo, mas eu não tive oportunidade, né, de ter acessibilidade aos conhecimentos da, da espiritualidade, né, e das religiões e da cultura oriental. E é engraçado que mesmo sem ter tido esse contato físico nessa encarnação, eu bem provavelmente eu já trouxe de outras encarnações um aprendizado, né, muito grande, porque eu não sabia que eu meditava quando eu era criança e hoje eu paro para ver que eu fazia práticas de meditação até um pouco avançada, né, para o que a grande maioria das pessoas às vezes consideram. Eu tinha um hábito, vou contar para vocês, eu tinha um hábito de deitar após o almoço, né, no período da tarde, que era um período que geralmente para mim era tranquilo. A minha mãe e meu pai estavam trabalhando, então eu ficava na casa com a minha irmã. A gente tinha algumas tarefas para fazer que eu às vezes não fazia porque eu me entretia ali, né, ou a meditação acabava tomando meu tempo. Eu deitava na minha cama, né? Minha cama ela ficava uma cama de solteiro. Eu e minha irmã a gente tinha no nosso quarto, né? Era o mesmo quarto para ambas. E a minha cama ficava do lado da janela. Eu deitava na minha cama. O sol, eu lembro, né, muito perfeitamente, o sol sempre batia e pegava da metade da cama para baixo ali para, né, sentido aos pés da cama. E eu gostava de deitar ali e ficar de olhos abertos, visualizando os raios do sol entrarem pela minha janela e todas aquelas sensações que aquele momento me trazia. Então eu conseguia depois, né, logo de alguns minutos, eu não sabia que eu tinha essa facilidade a enxergar as moléculas de energia, né, o campo de energia universal, o prana, né, como em algumas religiões aí e algumas vertentes de estudo é conhecido, é esse campo de energia universal. Então, hoje eu entendo, né, através de estudos mais científicos que a gente já tem acessibilidade, que ao relaxar, né, e colocar essa intenção no agora, trazer minha mente para o agora, trazer minha atenção para tudo aquilo que estava acontecendo ali, eu desconhecia meus corpos. Então eu estava com o corpo físico um pouco descolabado ali do meu corpo energético e do meu psicossoma. E eu acabava visualizando, né, as energias, as moléculas de energias que vinham ali do sol, que estavam ali no ar. E era muito bacana porque eu via essas moléculas, elas apareciam, aí elas faziam um movimento de propulsão, e aí sumiam, e apareciam, e faziam um movimento de propulsão. Em dias que realmente tinha muito sol, eu via muitas moléculas. Em dias que estavam meio nublado, chuvoso, eu via poucas moléculas. Eu achava que aquilo era bactéria, sabe? Eu era muito pequena, gente. Eu era muito pequena, realmente. E, por incrível que pareça, quase que no desenrolar da minha infância inteira, eu fazia essa atividade. Era uma atividade muito inconsciente da minha parte,
né? Porque eu sentia prazer, eu sentia os benefícios que essa prática me trazia. Geralmente eu voltava dessa prática. Hoje eu percebo que com uma lucidez muito maior, com um nível de intelecto assim maior para resolver algumas coisas do dia a dia, habilidade motora e descanso físico, né? Eu voltava revigorada, então era como se fosse um stop gigantesco assim para mim. E é interessante que a gente vai pesquisar, né? E aí a gente consegue ver a descrição do fenômeno perfeitamente com aquilo que a gente experienciou, né? Então isso dá uma segurança e uma sensação maravilhosa, né, de que você pertence também, né, a esse grupo e aquilo não é algo estranho, você ganha explicação, a sensação é essa, você ganha explicação, então você consegue passar adiante, né, porque o que eu vou fazer com essa informação, né, tem muitas coisas que eu vou fazer com essa informação, até porque as experiências são vastas, e galera, o interessante dessa experiência que eu fazia é que eu ficava ali por horas e eu entrava em catalepsia, né? Depois de algum tempo, o que é a catalepsia? A catalepsia é que eu perco, né, as minhas movimentações, né? Então eu fico impedida de me movimentar, né? Porque eu tô tão desconhecida, a minha consciência ela tá habitando, né? Mais ali praticamente o meu psicossoma, que o meu corpo ele tá dormindo, mas eu estou lúcida, acordada. Então eu fazia essa passagem, né? Eu fazia essa passagem de deitar e relaxar para estar praticamente em catalepsia projetiva muito tranquilamente, muito lucidamente. Eu continuava ali, né, olhando o meu quarto. Eu lembro que eu não. As coisas começavam a se ampliar, então quando eu entrava já em catalepsia, eu já estava vendo o corpo áurico de todos os objetos do quarto, da parede, as curvas da parede, né? A parede perdia aquele acabamento, a janela, às vezes ela estava muito distante, às vezes ela estava muito, muito próxima, mas eu não tinha. Entendimento disso, então eu não levantava, não olhava minhas mãos projetadas nem nada, mas eu provavelmente, né, tava ali bem projetada do lado do meu corpo físico ali, ou levemente, né, distendida ali do corpo físico e completamente lúcida. E eu ficava ali por horas ao ponto de estar às vezes, né, com shorts deitada na cama e retornar com as minhas pernas totalmente marcadas, e várias vezes eu retornei com as pernas todas marcadas, assim, que demorei dias e dias para ficar tirando as marcas do sol, né, do sol, as pernas extremamente também avermelhadas, mas eu geralmente fico muito morena, né, e isso era interessante. Eu chego hoje, né? E antigamente eu chegava a ficar mais de uma hora ali nessa situação, né? Claro, com muita falta de amadurecimento da minha parte, talvez eu poderia ter aproveitado muito mais essas experiências. Eu nunca tive acessibilidade, né? Eu venho de família muito simples e numa cidade muito pequena, então eu não tinha acessibilidade a informações que eu poderia ter, né? Naquela época já existia Conscienciologia, já existiam outras pessoas falando de projeção astral, e eu não tinha, eu não sabia que eu era uma projetora. Eu sou projetora desde criança, desde muito pequenininha. Eu tenho várias histórias. Uma das coisas que aconteciam muito hoje eu dou risada, que eu deitava para dormir, né, me projetava, e
A minha mãe, às vezes, estava brava comigo durante o dia e ela continuava brava comigo no mundo, no plano astral. Então ela geralmente estava correndo atrás de mim e, e eu sabia já volitar, né? Então eu sempre estava em cima do poste ou em cima da casa, mas a minha mãe, ela não conseguia volitar, e aí ela sempre estava no chão, na rua da casa, assim, na rua, né, na frente, correndo atrás de mim. Então eram experiências que antigamente eram sonhos para mim, né? E depois eu realmente fui estudar, fui aprofundar e vi que eu era uma projetora. Eu desde muito pequena, isso desde bebê, eu tive sérios problemas devido ao meu parapsiquismo. Não que o parapsiquismo ele crie problemas, mas quando ele não é bem acompanhado de informação, tanto para os pais do parapsíquico quanto para a criança parapsíquica, isso gera muitos, mas muitos problemas. Eu tive assim, meus pais foram sempre muito rígidos, né? É a forma deles de educação. Eu não julgo, não culpo. Eu acho que, né, foi da forma que teria que ser, foi a família que eu escolhi. Mas eu cheguei a urinar na cama até mais ou menos os 6 anos de idade, porque eu sempre fui muito clarividente, né? E não sabia que eu era uma projetora. Então o que que acontecia? Eu deitava para dormir, eu me projetava, eu era lúcida da projeção, né? Eu tinha obsessores que me perseguiam. Esse obsessor até em si foram anos e anos e anos, o mesmo obsessor. Eu sonhava com ele, eu tinha projeção, né? Eu tinha um sonho lúcido disso, né? E gente, era tão interessante que era mais do que um sonho lúcido, porque eu tinha lucidez do que eu estava fazendo, né, no extrafísico, como que eu estava fugindo dele, como que eu estava dialogando com ele. Eram histórias e mais histórias. E quando eu, às vezes, assustava e retornava para o corpo rapidamente, quando eu abri os olhos, ele estava na minha frente, na cama. Então, o que que eu fazia quando muito pequena? Isso antes, né? Bem antes dos 6 anos de idade. Eu me cobria, só que hoje vocês entendem, né? Que quem faz muita assimilação faz muita desassimilação. E uma das coisas que acontece na desassimilação, às vezes, é a gente ter vontade de quê? Urinar. E eu tinha vontade de fazer xixi demais. Eu, desde criança, devido às assimilações que eu faço nas minhas projeções, devido às assimilações que eu faço, né, em contato com outras consciências, eu levanto a noite inteira, às vezes, para fazer xixi, várias vezes, nos meus intervalos projetivos e nos meus intervalos de sono. E eu fazia xixi na cama, eu fazia xixi de um lado e dormia do outro, para não ter que levantar de medo, com coisa que, né, de olhos fechados e coberto pelo cobertor, não iria vê-lo, mas graças a Deus ele não teve a ideia de vir por baixo da cama ou atravessar a cama para o outro lado, tá? Graças a Deus ele não pensou nisso. Provavelmente ele era um obsessor que também não dominava muito as energias, porque senão o nível de assédio dele para comigo poderia ter sido muito e muito pior. Mas e sim, dessa história tem várias outras histórias que eu quero começar a contar nesse canal, que eu quero começar assim colocar para fora e de forma descontraída mesmo. Mas o que eu venho chamar a atenção de vocês nesse vídeo é que muitas pessoas têm o hábito e a prática de meditação e não sabem que meditam. Porque meditar é uma coisa simples. Meditar, você não tem que arrumar nada, você não tem que colocar um incenso, tocar uma música, você não tem que fazer isso, não. Meditar é se entregar ao agora, é se entregar à percepção de si, do seu corpo, do que está em volta, é se entregar ao, sabe, você puxar para o agora. Claro, essa é a minha observação.
Como eu disse, eu não sou uma estudiosa das práticas orientais, mas o que eu posso trazer para vocês é a minha observação e o meu aprendizado frente, né, ao meu contato com mentores, com consciências que vêm né, de sociedades e de culturas e de religiões orientais, e também do que eu tenho trazido, né, tenho recordado, na verdade, de vidas passadas, que é o mais fantástico, mais interessante. Tanto que eu comecei a me entregar muito nesses últimos anos a estudar o hinduísmo, né, e o Tantra. E por quê? Porque eu tive experiências muito grandes no meu corpo energético. Eu tive um descobrimento, foram caminhos percorridos dentro do meu corpo energético que as teorias e o material que a gente tem sobre chakras, sobre nadis, aqui do Ocidente, não foram capazes de suprir a minha necessidade. Primeiro porque a grande maioria dos chakras que eu identifiquei, que eu fui mostrada, que eu fui convidada, né, a trabalhar, a desbloquear, a sentir, eles não estão nem relatados nesse material, né? E isso foi uma das primeiras questões. A segunda questão é que a forma como o povo ocidental relata os chakras e até algumas culturas orientais falam sobre os chakras não era compatível com a experiência que eu tinha. E aí eu fico me perguntando, e a gente pode até discutir sobre isso, por que a minha experiência foi desse jeito? Será porque eu já venho com uma raiz, talvez dentro do Tantra, do hinduísmo e não do budismo? Por que não o budismo? Né? Mas não o budismo, e sim o Tantra, e sim o hinduísmo. E eu acredito que é por esse motivo, talvez, que essa percepção ela foi tão enraizada, né, dentro de uma visualização compatível, né, com a cultura dos hindus e, né, as técnicas do Tantra, ok? E aí eu comecei uma viagem muito gostosa, né, estudando essas técnicas e essa cultura. E a primeira coisa que eu precisei de fazer foi quebrar meu preconceito, porque quando a gente joga o Tantra na internet, no YouTube, né, a gente vê tanta coisa que não é nada do que eu recebi, não é nada do que eu aprendi comigo mesmo, não é nada que eu fiquei absurdada. Eu falei, não é possível que a fisiologia holochacral que eu consigo ter de conhecimento através, né, dessa técnica do Tantra é tão parecido com aquilo que eu estou vivenciando e eu não consigo perceber semelhança nenhuma naquilo que as pessoas estão falando. E aí, estudando, gente, eu vi que o Tantra é uma prática muito, muito antiga. Tem algumas pessoas que relatam que o Tantra ele pode ter até 7.000 anos antes de Cristo, sendo muito mais antigo, né, até mesmo do que várias outras religiões, né, que originaram aí do hinduísmo. Tanto que alguns sábios estudiosos consideram o Tantra como o quinto Veda, né? Veda, deixa eu confirmar aqui, o quinto Veda, né? Ou seja, o último Veda seria o Tantra, sendo, né, um estudo tão sagrado, assim, tão antigo, tá? Então, assim, quando o Tantra, quando o Tantra ele surgiu, o hinduísmo ele vem com um sistema de castas, e o Tantra ele não aceita dentro do estudo dele essas castas,
né? Dentro do Tantra, todo mundo é igual. Você tem que deixar suas castas e você vai enxergar o outro como igual. E por causa disso, as pessoas que estudavam e praticavam a técnica do Tantra, eles começaram a ser muito perseguidos e eles tiveram que se esconder. Eles tiveram muitos que se ocultarem, né? E aí a sabedoria do Tantra, ela ficou sendo passada muito entre o mestre, né, e o discípulo. E o que acontece é que alguns desses professores, eles fizeram uma interpretação equivocada e muito literal, né, do que aquela metáfora dentro, né, ali do estudo ela trazia, porque todas as religiões e a cultura oriental, eles vêm muito carregado de misticismo, eles vêm muito carregado de metáforas. E por quê? Gente, eu acho também até que era muito difícil se a gente for pensar 3 mil, 4 mil, 5 mil, 7 mil anos antes de Cristo, como que as pessoas se relacionavam, o que existia ali de ciência, de filosofia, a língua, né? A forma como o ser humano via a natureza, via as coisas, via tudo. Eu acho que até era muito difícil. Então, assim, eu até acredito, né, que é muito bacana a gente, às vezes, começar a quebrar um pouco desse misticismo e olhar para as coisas, né, com um olhar que nos permite hoje, sem faltar com respeito à cultura, sem faltar com respeito a sem faltar com respeito, né, à religião em si, mas tentando olhar, porque assim, é um caminho tão pessoal que eu me sinto super à vontade, né, eu tenho zero paciência com o misticismo, mas eu me sinto super à vontade de olhar para esse caminho, né, para esse estudo e conseguir pegar a minha interpretação, né, e seguir minha jornada. É isso que eu tô fazendo, pegando a minha interpretação e seguindo a minha jornada. E aí, o que essas pessoas, o que esses mestres, eles fizeram? Eles deturparam o conhecimento, porque provavelmente eles ouviram, mas não experienciaram. Isso acontece em tudo que está relacionado espiritual, porque muitas pessoas querem passar o conhecimento que eles não viveram. Eles querem ensinar o que eles não viveram, o que eles não vivenciaram. Então é muito complicado. Para início de conversa, se a gente for ver o que tem de relato e de misticismo e de idiotice sobre a Kundalini, é assim, gente, é desanimador. E eu falo para vocês, quebrem esse preconceito, porque a Kundalini, ela é um caminho maravilhoso. Maravilhoso. Tudo que as pessoas dizem sobre poder, sobre sexo, sobre isso, sobre aquilo, esquece. Ah, Kundalini é um caminho perigoso. Sim, é um caminho perigoso, mas em qual sentido? No sentido de que você elevar uma energia tão potencial dentro de você, jogar ela aqui, ó, na sua cabeça, no seu cérebro e no seu paracérebro, sem que você consiga transmutar essa energia, você vai fazer uma... É como se você aumentasse a potência de alguns chakras, tá? Que são facilmente desbloqueados, não é nada... Nossa, não sei quem tem o chakra frontal desbloqueado. Cara, a maioria das pessoas tem chakra frontal desbloqueado, inclusive a maioria dos grandes obsessores baratrosféricos, tá certo? Inclusive os psicopatas, como eu já disse em outros vídeos, tá bom? Então vamos começar a quebrar alguns paradigmas, porque é besteira. Só que o que acontece? Se você pega uma energia, que é uma energia com grande potencial, e você joga ela no centro do seu cérebro, do seu paracérebro, você está estimulando.
mas você não sabe dirigir, é a mesma coisa de você colocar a quinta marcha, meter o pé no acelerador, tá 200 por hora e não saber dirigir. Vai dar certo ou vai dar errado? Vai dar errado. E é isso que acontece. Quando alguns chakras estão hiperestimulados, o que também não é um funcionamento normal deles, né? E ele só fica hiperestimulado porque tem uma condensação energética muito grande que não deveria ter, você vai ter problemas. Isso para qualquer chakra, isso para qualquer lugar. Imagina se você tem o cardio bloqueado e aí você levanta e sobe uma energia que ela não tem para onde ir. E ela fica estagnada aqui, ó. O que vai acontecer com o seu chakra epigástrico? O que vai acontecer com o seu chakra umbilical? Eles vão ficar hiperestimulados. Mas eles estão desbloqueados? Eles estão limpos? Tem trauma aqui? Tem trauma? Será que tem trauma? Tem crença? É isso que vai acontecer. Entendeu? Então, você vai hiperestimular um chakra e você vai vivenciar situações, sensações e emoções que você não está preparado e que elas não estão preparadas para ser assim. Então, nem tudo que é bom é sempre bom. Porque uma coisa só é boa quando ela está no seu lugar correto, na hora correta, no momento exato que você precisa dela. Se eu tomar uma dipirona para dor de cabeça e eu não tiver com dor de cabeça, às vezes ela pode me dar uma reação, me deixar mais amolecida, me deixar um pouco mais abatida, às vezes me dá vontade de vomitar. E eu não tava com dor de cabeça. Então aquela dipirona é boa ou ruim? Ela é boa só quando eu preciso dela. Então eu tenho que tomar essa dipirona numa hora exata. E outra coisa muito importante que eu aprendi muito durante esses estudos e essa auto-observação que eu fiz em mim. A gente estuda muito a boca do chakra, as bocas frontais, tá? E acha que a boca posterior dos chakras, ela é relativa à boca anterior. O chakra posterior, ele é outro chakra. Ele não tem nada a ver com a boca anterior. Só que a boca anterior, ela obstruída, ela pode causar dano na boca posterior? Pode. A boca posterior pode causar dano na boca anterior? Pode. Porque é um ambiente de troca de fluxo de energia. Mas eu percebo que os chakras anteriores, eles são muito mais relacionados à nossa troca que a gente tem com o plano físico, com a vida. E os chakras posteriores, eles estão muito relacionados com a nossa questão mais consciencial. Nossa questão mais... eu não consegui ainda achar a palavra exata. Mas o que eu posso dizer para vocês é que ele é muito mais íntimo. Os chakras posteriores são muito mais íntimos com a nossa vida pessoal, aquela vida que é só nossa, tá? Os da frente são muito troca e tem gente que só trabalha eles e acha e foca e acha que é o mesmo, não é, tá? Então assim, eu quero aproveitar, não vou estender, já tem quase 30 minutos, pelo amor de Deus, eu não quero estender muito os vídeos, eu vou tentar pegar as ideias desse vídeo agora que eu fiz e elaborar um pouquinho mais sobre elas para vocês, tá bom?